Pronto, pessoal, beleza? Vamos lá. O assunto invertebrados a nível de sétimo ano, ok? Vamos nessa. Quais são as características? Os invertebrados são um grande grupo que apresenta a maioria dos animais encontrados em nosso planeta. Apresenta muitas diferenças entre si, porém algumas características em comum podem ser observadas, né? Então, são características comuns a todos os invertebrados. A ausência de coluna vertebral e crânio, ou seja, não tem a coluna vertebral e nem tem crânio, certo? A célula dele é do tipo eucariótica, ou seja, suas células possuem núcleo delimitado pela membrana nuclear, ou seja, pela carioteca, certo? A gente já viu isso. Nutrição heterotrófica, ou seja, todos necessitam alimentar-se de outros seres vivos, não sendo capazes de produzir seu próprio alimento, beleza? Heterotrófica, quer dizer, ele vai à procura do seu alimento, ok? E são seres pluricelulares, ou seja, várias células, certo? Todos os invertebrados são formados por mais de uma célula. Vale destacar que a maioria possui tecidos e órgãos, porém essa característica está ausente em poríferos, certo? Ou seja, não tem em poríferos. Os grupos. Os invertebrados estão divididos em aproximadamente 33 filos diferentes. Entretanto, na maioria dos livros didáticos, observamos a referência de apenas 8 deles, certo? Então, os 8 filos de vertebrados mais estudados são os poríferos, certo? O primeiro filo. São conhecidos também como esponjas, né? Aquela esponja de lavar prato, ela é um porífero, certo? E destacam-se por possuir um corpo rico em poros, certo? Os poríferos são animais sésseis. Sésseis quer dizer fixos, ou seja, eles não têm locomoção, tá bom? Ficam parados. Quando adultos e alimentos por meio de filtração, eles retiram partículas de alimento da água, né? Que ele vive lá no fundo do mar, certo? Aí a água passa por ele e ele vai retendo as partículas de alimento, tá bom? Elas passam pelo seu corpo. Esses animais não se verifica a presença de tecidos verdadeiros, certo? Não tem os tecidos como a gente tem, o músculo, o tecido conjuntivo epitelial, não tem nenhum tipo de tecido, beleza? Então, um exemplo, no caso, somente as esponjas, certo? Esse figurazinha aí legal sobre eles, tá bom? Próximo. Os cnidários são um grupo de animais que vivem no ambiente aquático. O corpo desses animais apresenta simetria radial, ou seja, é igual, cortando bem no meio, tá certo? Igual dos dois lados, para todos os lados é igual, certo? E sua cavidade é gastrovascular. Apresenta apenas uma abertura, a qual funciona para a entrada de alimentos e para a saída de resíduos. Quer dizer, diferente dos humanos, né? O humano tem a boca para se alimentar e o ânus, a uretra para fazer a eliminação. Eles não. Um orifício só para tudo, para se alimentar e para eliminar os resíduos. Pode-se observar nesses animais duas variações no plano corporal, que são os pólipos e as medusas. Certo? Os cnidários eles estão divididos entre pólipos e medusas. Nesses animais consta a presença de células especializadas na eliminação de substâncias urticantes, chamadas cinidócitos. Substância urticante, pessoal, é tipo uma proteção dele, ou seja, se você chega perto, se você encosta, aí ele elimina essa substância que coça, que arde, que queima, certo? Então é perigoso. Você vê por aí um bichinho parecido com esse da figura aí, não chega nem perto, viu? Então, exemplos são as anêmonas do mar, as hidras e as águas vivas. Esse daí da figura é uma água viva, tá certo? Os platelmintos possuem corpo plano, dorso ventralmente achatado, sendo conhecidos devido a essa característica como vermes achatados. São encontrados em diferentes habitats, existindo espécies de vida livre e também espécies parasitas. Então, exemplos são as tênias, esquistossoma e planares. Esse desenhozinho aí é um tipo de tênia, certo? O que é um parasita? É aquele que invade
um hospedeiro e se alimenta, certo? Então, aí ele vai trazer as doenças, beleza? Moluscos são animais de corpo mole e o segundo maior grupo de animais em número de espécies descritas. Alguns representantes possuem concha rica em carbonato de cálcio, certo? Que é um tipo de sal, e é bem duro, tá? Revestindo e protegendo seu corpo, ou seja, serve de proteção, certo? A maioria dos seus representantes é marinho, ou seja, vive no mar. Então, exemplo, polvos, lulas, ostras, lesmas e caracóis. Essa figurinha aí é de um polvo, ok? Os anelídeos, como o nome sugere, apresentam um corpo dividido em anéis. Ocupam diferentes habitats, sendo encontrados indivíduos em ambiente de água doce, salgada e no solo úmido. Então, exemplo, minhoca e sanguessuga. Esse exemplo é o da minhoca, ok? Os artrópodes representam o grupo com maior diversidade de espécies conhecidas. A presença de um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto do lado de fora, tá? E de apêndices articulados é característica marcante nesses animais. O exoesqueleto é rico em quitina, certo? É um tipo de substância, pessoal, e ajuda na proteção do animal. Por ser rígido, impede o crescimento, fazendo com que o animal troque regularmente esse esqueleto externo. Então, exemplo, aranha, escorpião, mosca, lagosta, camarão e carrapato. Então, são exemplos de artrópodes. O da figurinha, no caso, é uma aranha, beleza? Equinodermos são animais marinhos que apresentam um endoesqueleto, enquanto os artrópodes é um exoesqueleto, ou seja, para fora, certo? Os equinodermos é um endoesqueleto, para dentro, formando uma placa calcária rígida, certo? Eles possuem um sistema formado por uma rede de canais hidráulicos que se ramificam formando os chamados pés ambulacrais. São esses pés que garantem a movimentação desses animais. Então, exemplo, ouriços do mar, estrela do mar e bolachas da praia. Então, esse pretinho é um ouriço do mar. Então, se você tacar o pé aí sem querer, é uma dor infernal. Beleza? Onde vivem? Os invertebrados são encontrados nos mais variados ambientes, não sendo possível descrever apenas um habitat para essas espécies. Encontramos-los, por exemplo, no ambiente marinho e de água doce, e no ambiente terrestre. Existem várias espécies que vivem no corpo de outros animais, sendo essas chamadas parasitas. Como exemplo de invertebrados parasitas, podemos citar a tênia e a lombriga, que causam respectivamente a teníase e a ascaridíase, né? Que são aquelas doenças de verme, né? Que nós humanos apresentamos elas de vez em quando, né? Quando a gente não se cuida direito, a gente se alimenta mal e tal. Quando a gente vive com condições sanitárias inapropriadas, certo? Infelizmente. Os aquáticos. Os animais invertebrados podem ocupar diferentes habitats, sendo o aquático um deles. Existem espécies que vivem em água doce e também água salgada e salobra, né? São exemplos de animais invertebrados aquáticos quem? Águas vivas, a anemona do mar, esponjas, a hidra, lagosta, lulas, mariscos, ouriços do mar, planários, polvos, certo? E os terrestres, quem são? Os animais invertebrados podem também ocupar o habitat terrestre. São exemplos de animais invertebrados terrestres: abelha, aranha, borboleta, o cupim, escorpião, a formiga, lacraia, minhoca, mosca e piolho de cobra. Beleza? Então, pessoal, é isso. Valeu, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado muito, porque agora realmente eu dei um up legal, né?